Santos não pode vender o Ângelo para o Flamengo e nesse vídeo eu vou mostrar os meus argumentos do porquê que eu acredito que o Santos não deve fazer essa negociação, concretizar essa negociação. Se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu e de antemão já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa o like já adiantado para que o algoritmo recomende os nossos vídeos e bora para nossa resenha. O Flamengo formalizou uma proposta para o Santos para a contratação do nosso jogador Ângelo. Eu vou ler aqui para vocês uma matéria do... Vou deixar inclusive a matéria aqui na descrição, tá? Matéria do UOL assinada pelo André Hernan, que tem um canal muito bacana aqui no YouTube de notícias. E a manchete é a seguinte: Flamengo envia oferta de 66 milhões de reais ao Santos por Ângelo. O Flamengo enviou na manhã dessa terça-feira ao Santos uma proposta de aproximadamente 12 milhões de euros, cerca de 66 milhões de reais por Ângelo. O clube da Baixada Santista vai se reunir nas próximas horas para definir a saída ou a permanência do jovem jogador, em busca de um atacante veloz que possa jogar mais aberto pelas laterais, especialmente na direita. O rubro-negro está confiante na contratação e espera fazer o anúncio do possível novo reforço até quinta-feira. Com problemas financeiros, o Peixe sabe que precisa fazer caixa para reforçar o elenco, sobretudo depois de ter ficado fora da fase final do Paulistão pela terceira vez seguida. Ao blog, uma fonte disse que o clube alvinegro vai trazer jogadores e que, aspas, do jeito que está, não dá para continuar. Fecha aspas. Aos 18 anos, Ângelo foi revelado no próprio Santos e joga como profissional desde 2020, quando tinha 15 anos. Em 2023, fez 10 jogos oficiais e não marcou sequer um gol. Tá aí a matéria do Hernan. E o fato dele não ter marcado nenhum gol e não marcar gols, de fato, é um problema. Mas, ainda assim, eu acho que é uma loucura o Santos concretizar essa negociação. Mesmo que em troca do valor financeiro mais reforços, eu acho que o Santos pode fazer negócio melhor com o Ângelo. E esse negócio de desespero, por favor, é bobagem. E aí vem o meu primeiro argumento. O Santos recusou propostas financeiramente melhores do que 12 milhões de euros. A mais recente delas, do Nottingham Forest, que ia pagar 1 milhão de euros à vista pelo empréstimo e mais de 17 milhões de euros caso o Nottingham Forest permanecesse na Premier League. Ano passado, tem até aqui a matéria da TNT, de que o Santos recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Newcastle, que é o novo bilionário, trilionário do futebol inglês e do futebol mundial. Então, o que mudou de lá para cá para que o desespero batesse tão forte assim no Santos? O Santos já passava uma má fase financeiramente naquela época e se deu ao luxo de recusar essas propostas. Então, 12 milhões de euros pelo Ângelo eu acho muito pouco. Um outro argumento que eu acho interessante pontuar é que a gente não precisa ter pressa com o Ângelo, tá? O Ângelo acabou de fazer 18 anos, eu sei ele vem jogando mal. Quem acompanha os vídeos do canal e as lives do canal sabe que nos últimos anos eu sempre fui um passador de pano do Ângelo. Nas más fases dele eu sempre estava passando pano para ele, mas esse ano eu virei um crítico, porque o futebol dele de fato evoluiu, né? Ele piorou, o futebol dele piorou. Mas aí a gente tem que levar uma série de coisas em consideração. O falecimento do avô dele, a pressão do Santos e o fato de que ele não é o Neymar, não é o Rodrigo, mas ainda assim é um jogador que tem potencial para ser um grande jogador, um ótimo jogador e render aos cofres do Santos muito mais do que 12 milhões de euros. A gente não precisa ter pressa com ele. Vejam o exemplo do Vinícius Júnior, que quando foi para o Real Madrid todo mundo falou que não ia dar certo, era uma farsa. Os primeiros jogos dele pelo Real foram bem ruins em termos de fundamento, ele mostrou muita deficiência na finalização, foi dado tempo ao tempo, e hoje ele é, sei lá, top 10, top 15 no máximo do mundo, na minha opinião. Então o Ângelo ele pode corrigir as etapas que ele queimou, ele subiu muito cedo, com 15 anos, se for dado tempo a ele e se a gente tiver paciência com ele. Para isso, eu acho que ele precisa esquentar o banco por um tempo, a gente precisa de um jogador para assumir a titularidade ali pelo lado direito, e dar tranquilidade e calma para o Ângelo.
Isso aí é um problema da diretoria saber quem vai ser e contratar alguém para essa função. Um outro argumento que é muito óbvio é o de reforçar um rival. O Flamengo, ele é rival direto do Santos em competições nacionais e internacionais, do Brasileiro, na Copa do Brasil, numa possível Libertadores. Então a gente vai reforçar o Flamengo? Por mais que o Flamengo ofereça jogadores em troca, quais jogadores o Flamengo está disposto a oferecer em troca? Porque eu ouvi dizer que o Santos pediu o Cebolinha e obviamente eles não querem ceder o Cebolinha, eles não são trouxas. A gente vai ser trouxa de oferecer o Ângelo em troca de 12 milhões de euros, mais, sei lá, o terceiro jogador de uma função lá no Flamengo? O Marinho, obviamente, não vem, eu não quero, ninguém quer. Embora, né, nunca diga nunca, o Lucas Lima tá aí para provar que nunca diga nunca, mas eu acho muito difícil o Santos ser maluco de pedir o Marinho. Até eu já li que já foi descartado isso aí. Mas enfim, fato é que o Flamengo fez uma proposta oficial e a diretoria está se reunindo para discutir a possibilidade, o que só mostra a incompetência e como essa gestão é ruim. Porque como é que você recusa uma proposta de 20 milhões do Newcastle no ano passado e agora aceita discutir uma proposta de 12? Sabe, essa diretoria, a cada dia que passa, a cada semana que passa, se mostra mais incompetente e mais destruidora, devastadora do legado do Santos, da história do Santos e até das finanças. Eu não acredito nem que ele tá arrumando as finanças, honestamente. Assim, eu não sou um especialista em finanças, mas esse negócio de que ele tá arrumando a casa, se estivesse arrumando a casa, não tava precisando de, não tava tão desesperado a ponto de cogitar aceitar uma proposta de 12 milhões de euros pelo Ângelo. Eu acho que o Ângelo, ele é uma potencial joia, tá? É um jogador que tem muita capacidade e muito potencial, precisa ser lapidado, não é o Neymar, porque se fosse o Neymar já teria florescido, digamos assim, já teria desencantado e já seria o principal jogador do Santos. Não é. Tem inúmeras deficiências que precisam ser corrigidas, precisa chutar mais ao gol, precisa entrar mais na área, precisa fazer mais gol. Lucas Barbosa, com muito menos tempo de jogo nessa temporada, fez 2 gols, ele não fez nenhum, e o Lucas Barbosa também participou de mais gols. Então eu defendo, me julguem, tá? Eu concordo com todas as críticas ao Lucas Barbosa, que é tecnicamente fraco, concordo com todas as críticas ao Speed Mendonça, que não é Speed, que também é tecnicamente fraco, mas eles entregam mais do que o Ângelo está entregando. E eu acho que isso se deve a alguns fatores até extracampo que estão mexendo com a cabeça do Ângelo. Claro, a gente tem que ver qual que é a vontade do jogador, né? Porque o jogador nunca chegou a declarar que quer ir pro Flamengo, mas se ele quiser, fica difícil o Santos segurar. Com essa exceção feita, seria uma loucura o Santos aceitar negociar o Ângelo pro Flamengo, tá? Primeiro porque a gente recusou propostas maiores, e se a gente recusou propostas maiores, significa que ele tem mercado na Europa. É uma questão de ajuste, é uma questão dele voltar a jogar bem, que as propostas vão voltar a aparecer. Na janela do meio do ano, não duvido que apareçam propostas pelo Ângelo e pelo Marcos Leonardo. Então, a questão da gente ter paciência. A gente não pode jogar a responsabilidade da má fase do Santos no Ângelo, exclusivamente. A responsabilidade é do Rueda, na minha opinião, em segundo lugar, da comissão técnica, e em terceiro lugar, de parte do elenco que parece que está de sacanagem, não tem vontade de jogar. Mas isso não se aplica, na minha opinião, a Marcos Leonardo e a Ângelo. Falta futebol ao Ângelo hoje? Falta. Mas não falta vontade. Ele corre pra caramba, ele se esforça pra caramba. É que por algum motivo ele não tá conseguindo desempenhar o seu futebol. Então a gente precisa dar tempo a ele, ter paciência com ele, para que ele volte a reencontrar os seus melhores dias, quando ele ainda tinha deficiência de não fazer muitos gols, mas dava muitas assistências. Era um jogador impetuoso, agudo, que levava muito perigo por conta do seu drible fácil. Hoje o Ângelo não bota medo mais em ninguém, né? Ele não é uma ameaça pelo lado direito do Santos. A gente precisa melhorar isso, mas precisa ter paciência. Vamos ter calma com o Ângelo. Por favor, Rueda, não negocie o Ângelo se ele não quiser, porque se ele quiser fica um pouco difícil, né? A vontade do jogador conta muito. Mas até agora ele sempre falou nas declarações dele que quer ficar no Santos, que é santista, que é a casa dele e tudo mais. Então, eu me baseio nisso. Seria uma loucura negociar o Ângelo, seria uma loucura negociar o Ângelo por um valor
muito menor do valor que o Santos já recusou. Seria uma loucura negociar o Ângelo por um valor muito menor que a gente recusou para um rival. Então, eu acredito que não faz o menor sentido. E, enfim, eu li uns comentários no Twitter de que só o fato dele aceitar, do Rueda, só o fato do Rueda aceitar conversar e negociar uma proposta dessa é caso de impeachment. Assim, eu não vou tão longe, mas se aceitar, se a diretoria do Santos aceitar essa proposta, olha, eu protocolo um pedido de impeachment contra o Rueda, porque é uma loucura, assim, é um atestado de loucura, de desespero, eu não vou nem falar mediocridade, porque mediocridade é sinônimo de mediano, né? E a gestão Rueda é muito abaixo de mediana, é pífia, é patética, é ridícula. E, enfim, acho que eu já falei demais, já desabafei demais. Comenta aí o que você acha. O Santos deve negociar o Ângelo? Eu sei que tem muita gente que está insatisfeita com o Ângelo. Se você acha que o Santos deve negociar, comenta aí. Dá aí os seus motivos, porque que eu vou ter o prazer em ler o seu comentário. Tranquilo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais. Santos Mil Grau tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente sempre posta conteúdo por lá. Tranquilo? Até os próximos vídeos e pra cima deles.